Paz do Senhor Jesus. Espero que vocês aí do outro lado, meus queridos alunos, estejam bem. Aqui é seu amigo, Pastor Roberto Márcio. Bora para mais uma aula de escatologia. Você com certeza já tem sua apostila aí. Nós vamos para a página número 4, tá bom? Então nós vamos aprender hoje aqui, irmãos, um pouco sobre os lugares, o destino final das almas, tá? Na verdade é um retrospecto, porque nós estudamos exaustivamente, no bom sentido da palavra, na primeira aula, tá bom? Antes de mais nada, eu quero abençoar a sua vida através aqui de uma singela e uma rápida oração. Pai amado, eu te agradeço por mais uma aula, por mais uma oportunidade dos teus filhos estarem aí me assistindo, Senhor, para edificação dos mesmos. Que o Senhor venha abençoar as respectivas famílias, Senhor amado, toda a extensão dos seus trabalhos, Senhor, dos seus projetos. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos, na página 4, você vai ver aí, ó, Sheol, Hades, Guiena e Tartaros. Vou dar atenção aí muito para o Sheol e o Tartaros, tá bom? Então na página 4 você vai observar, ó, logo no início, que vejam bem, todas essas palavras são traduzidas em nossa língua portuguesa como o inferno. Mas nós devemos tomar cuidado, porque, por exemplo, logo vem o Sheol e o tradutor traduz como lugar de inferno. A grande maioria das versões bíblicas, Jonas 2:2. Eu pediria para você abrir sua Bíblia rapidinho aí. Abriu? Abriu? Tá achando? Já achou? Aí é parabéns, hein? Se você achou, então coloque em Jonas 2:2. Você vai observar que Jonas clamou na sua angústia lá no inferno. E nada mais é, irmãos, que quando ele foi engolido pelo grande peixe, eu prefiro falar grande peixe, vai de cada um, alguns falam baleia e tal, fico por uma outra história, tá bom? Se você tem uma opinião ao contrário, coloca aí nos comentários, você tem meu WhatsApp também, mas você vai entender que a palavra ali para inferno que você vê na sua Bíblia é Sheol, que é a palavrinha hebraica que identifica como lugar de desespero, de angústia. Então Jonas clamou lá das profundezas, porque o grande peixe, obviamente, que foi até o profundo daquele mar, e ali no seu desespero ele clamou ao Senhor por um socorro do nosso bom mestre. Então Jonas 2:2, grave aí que a tradução de Sheol é inferno, mas foi colocado ao pé da letra. E se uma pessoa incauta, ingênua, ignorante ao assunto, de repente vai falar que Jonas foi no inferno e voltou. Isso dá gancho para essa turma aí que faz turismo, né? Que está fazendo turismo aí no inferno. Olha, eu vi o diabo lá, muita gente vê o diabo lá. Está enganado, mas está redondamente enganado. E nós comprovamos, irmão, com pelo menos 2 versículos que está no mesmo livro, na mesma epístola, que Paulo escreveu aos Efésios. Você vai marcar aí do outro lado para a gente ganhar tempo, tá? Aonde está o diabo? Aonde está a grande parte dos anjos caídos, ditos demônios? Aonde estão? Eles estão nos ares, na área celestial. Efésios 2:2 conclama a dizer, Paulo fala que é o príncipe dos ares, príncipe desse século. Veja bem, é chamado desse jeito. Em Efésios 6:12, como grande parte dos cristãos pegam a partir do versículo 10 ali, que é a batalha espiritual que nós temos cotidianamente, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, príncipe dos ares, príncipes. Ali não estava colocando o singular. Efésios 2:2, você vai ver a palavra príncipe no singular. Efésios 6:12, você vai observar príncipes. Então ali tem toda uma hierarquia, tronos, potestades, hostes. Você observa que no mundo espiritual, em se tratando do diabo e os seus, ele tem uma hierarquia. Não é um reino desorganizado. Gravem isso daí, amados, tá? Então muita gente pensa que está aí pisando na cabeça do diabo e está passando vergonha. Porque a Bíblia não expressa nenhuma ordem, nenhuma doutrina,
nenhuma passagem bíblica que outorga, que dá deliberadamente aos servos de Deus pisarem na cabeça do diabo. Tá pagando mico, porque o diabo é espírito. E ele está nesse momento, junto com grande parte dos demônios, observe, porque tem a palavra tártaro, que vai nos dar gancho para dizer o seguinte: aonde estão os outros demônios? Então você é estudante, você com certeza deve ter marcado no seu caderninho, aonde está o diabo e os demônios? Nos ares. Só que você tem que comprovar biblicamente, é por isso que você está estudando comigo. Sistematicamente nós vamos encaixando algumas pedras aí, tá bom? Nesse quebra-cabeça. Então nós estamos falando sobre Sheol, sobre inferno, uma das traduções que designa lugar de tormento. Sheol e Hades, que nós já estudamos nas lições anteriores, não tem nada a ver com o estado final, que nós vamos estudar aqui também, tá? Então eu queria muito que você marcasse esses versículos aí, irmãos, Efésios 2:2 e Efésios 6:12, para designar aonde estão diabo e os seus. Então, voltando lá, muita gente, muito cristão aí fazendo turismo pro inferno, e viu o diabo, e viu um cara lá com 10 chifres, com 30 chifres. Tá errado? Irmão, pode ser algum filme que ele assistiu, pode ser qualquer outra coisa. Biblicamente, por mais espiritual que essa pessoa do outro lado aparenta para você, não tem base bíblica alguma, porque o diabo não está lá. Nem a chave da casa dele ele tem. Apocalipse 1:8. As chaves do inferno, todas as chaves possíveis, está com Jesus Cristo nesse exato momento. Então ele não tem nem a chave da própria casa. Ele está vagueando. Eu gosto dessa tradução. Vagueando e não passeando. Ele não tem localização correta. A função dele é matar, roubar e destruir. E acusar eu e você. Mas ele está nos ares com os seus, tá bom? Hades, ou Hades, como queira, a palavra grega neotestamentária, então na página 4, que designa um lugar para onde iam todos os mortos. Lembra daquele compartimento que nós estudamos na primeira aula? Não posso retroceder, mas mais para frente nas páginas vai acabar falando novamente do compartimento. O Gehenna, estado final, a palavra que designa o lago de fogo. Esse sim é um inferno que não foi estreado. Marquem 2 versículos especiais. Vamos lá rapidinho? Vamos lá aí, você? Vamos embora? Pegou sua Bíblia aí? Vamos lá. Rápido. Abra sua calibre 66. Eita, que arma poderosa, hein? Apocalipse 19 e o versículo 10. Vamos lá. Rápido. Temos que ser rápido. 19 e 20. 19 e 20. Deixa eu ver se é esse mesmo. Apocalipse 19 e 20. Não, não é esse também. Deixa eu marcar aqui certinho. Vamos para o capítulo 20. Deixa eu melhor dizendo. Capítulo 20, versículo 14. 14, esse sim, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Lago de fogo aqui, irmão, a melhor tradução é Gehenna. É Gehenna, tá bom? Então vocês marquem no seu caderninho aí que é Gehenna. Tá ok? Marque por gentileza aí, então, que esse estado final é o Gehenna. E Apocalipse 19, versículo 20. E a besta, aí sim, com assertiva, tá? Então marque esses 2 versículos. Eu vou falar aqui do estado final. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta. Adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. A tradução é Gehenna. Quando você vê essas 2 palavras aqui, quando você recorre aos melhores manuscritos originais aqui do grego, é Gehenna. E Gehenna ali é estado final, é inferno. Estado final para a alma e o espírito daqueles que não foram salvos. E principalmente, irmão, porque Deus fez o inferno, não foi para ser humano. Não foi, nunca foi. Mas tem gente que força a ir para lá. Mas o nosso Deus reservou esse lugar de tormento, de angústia, de perdidão, de chamas,
justamente para o diabo, para o falso profeta e os seus demônios. Mas o ser humano, irmão, constantemente parece que peleja para ir para lá. Dois versículos importantes, mais dois versículos importantíssimos. Apocalipse 19, versículo 20 e Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. Esses dois versículos precisam de estar marcados. Por quê, irmãos? Aqui dá gancho para o estado final dos mortos não salvos. Gravem isso. Estado final dos não salvos. É para o inferno. Lembre-se que nesse exato momento, sendo arbitrariamente contra a doutrina daqueles que creem no aniquilarismo da alma, daqueles que creem que as almas estão dormindo, descansando, porque dormir, nós vimos esse eufemismo, esse jogo de palavras que a língua portuguesa nos permite, aquela linguagem eufêmica que o próprio Cristo ousa dizer. Em João 11, a partir do versículo 11, você vai observar que Deus usa, o Cristo encarnado usa uma linguagem eufêmica, referindo-se à morte do amigo Lázaro. E para os seus, nosso amigo apenas dorme. Mas depois você vai ler o versículo 13 e 14, que vocês já leram comigo, só estou aqui fazendo um repeteco da lição. Você vai observar que ele mesmo fala, o próprio Cristo fala, Lázaro está morto. Já que vocês não estão entendendo nada, Lázaro está morto. Eu queria colocar uma linguagem para amenizar a dor, mas ninguém entendeu, Lázaro está morto. E ponto final, tá? Então o estado final dos mortos, que estão no lugar de tormento já, não estão descansando, estão em plena consciência, você vai ter que voltar no vídeo anterior, senão a gente vai ficar repetitivo. Estão em plena consciência, em sã consciência, sofrendo no lugar de angústia, estão no Hades, que já é um lugar de tormento. Mas é uma antessala para o lago de fogo e enxofre, que nós temos base bíblica, que João viu através daquela visão, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Marcou? Bora para nossa lição. Tartaros, a palavra que designa o grande abismo, é a prisão dos anjos rebeldes, é o que cremos. Está em Judas 6 e 2 Pedro 2 e 4. Vamos ler? Vamos lá. Abrir a sua Bíblia então em 2 Pedro. Vamos abrir, gente. O quê? Você já achou? Não acredito que vocês já acharam. Então rápido, hein? Meu Deus, ainda estou procurando, ó. Ainda não achei. E vocês já acharam? Parabéns. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias na escuridão, ficando reservado para o juízo. Essa tradução, tudo aqui designa inferno. Você viu, irmãos? Porque é bom estudar. Você percebeu que o inferno aparece em Jonas 2 e 2. E não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos teologicamente. E aqui você vai ver em 2 Pedro 2 e 4 que Deus não perdoou aqueles anjos rebeldes e lançou eles no abismo. Inferno ali, irmãos, quando você vai traduzir, e boas traduções, não versões, as versões vão bater sempre nisso, mas as boas traduções remetem a dizer que é o Tartaro, lugar do abismo. Lembre, irmão, aquele abismo onde fica, de um lado tem o paraíso, do outro lado o Hades. E no meio ali, do outro lado do paraíso não, o seio de Abraão. Opa, de um lado ficava o seio de Abraão, do lado de cá o Hades. E ali tinha um grande abismo que separava os dois departamentos, se assim eu posso dizer, que era o abismo. Ninguém passava para lá e para cá, não tinha como. E nós cremos, durante esses dois versículos, Judas 6, 2 Pedro 2 e 4, que Deus destinou alguns demônios perigosos, terríveis, que cremos que serão soltos no dia da grande tribulação. Na outra metade, 3 anos e meio, aonde o mundo sofrerá uma angústia jamais vista. É o dia de Deus, tá? Um dia de terror vai ser para aqueles que ficarem aqui e não forem arrebatados. Então você marca aí 2 Pedro,
capítulo 2 e versículo 4, e também Judas 6. Você vai observar, irmãos, que eles estão lá encarcerados, estão presos, tá bom? Vamos voltando para a nossa lição. Os mortos da ressurreição de Cristo, eu não vou ler nenhum dessas passagens porque nós já lemos, tá bom? O estado dos salvos falecidos, na página de número 5, os salvos estão com Deus, os salvos estão no paraíso, tá? Paraíso, aonde estão salvos hoje? Agora não estamos falando de cristão aí. Cristão não, melhor dizendo, os salvos, tá? Porque hoje cristão, gospel, crente, tá um negócio estranho pra gente perceber quem é e que não serve a Deus, tá? Tá um negócio perigoso. Então, eu vou usar essa nomenclatura na medida do possível e da minha mente lembrar, tá bom? Vamos usar sempre assim, ó, os não salvos estão hoje aonde? No Hades. Os salvos em Cristo estão aonde? No paraíso. Os salvos estão vivos e conscientes no Espírito, tá? Nós temos essas duas passagens. Os salvos sim estão em descansos. Nós vamos ler essa passagem, Apocalipse 14, 13, tá? Diferente lá do que prega, eu tô lendo porque é diferente que crê que as pessoas que estão não salvas também estão dormindo. E dormir ali, irmãos, o eufemismo aponta a um lugar de descanso. Quem dorme, descansa. 14, 13. E ouvi uma voz que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem, gravem aí, ó, dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ou seja, o legado fica, tá? As suas obras vão ser julgadas. Olha o que eu estou falando, é o que está aqui na nossa luz, a gente já vai para lá. Então, os salvos estão em descanso, tá bom? Aqueles que se foram desta para uma eternidade no paraíso estão num lugar de descanso. Também é um lugar de descanso, de conforto, de paz. Pode colocar outros adjetivos que quiserem. A mesma coisa, nós vamos colocar adjetivos pejorativos para quem está no Hades. E não fique com dó não, irmãos. Ô, coitadinhos, não pense assim. As oportunidades são lançadas. Para quem leu a passagem de Lucas 19, a partir do versículo 16 ali, vai observar que aquele rico teve oportunidade, porque o mendigo, o Lázaro, ia cotidianamente pedir lá um favor. Quem sabe era Deus usando para que aquele coração duro fosse ali convertido. Então Deus nos dá oportunidade usando sempre alguém, alguma coisa, para nos remeter sempre ao arrependimento e buscar a Jesus Cristo, tá bom? O estado dos falecidos ímpios, olha uma linguagem eufêmica aí. Os ímpios, finalzinho da página 5. Falecidos estão separados de Deus e ponto final. Os ímpios falecidos estão vivos e conscientes, de novo a mesma questão, tá? Os ímpios falecidos estão reservados para o castigo eterno. Eterno. Basta dizer, irmãos, que nós vamos ir para cá agora, Eclesiastes 12:7, eu vou dar uma paradinha aqui, ó. Vamos dar uma parada? Estamos falando da consciência, estamos falando também um pouco mais da imortalidade da alma, que com certeza nós demos um toque na aula anterior, você vai relembrar aí, você que tem acesso à aula, tá bom? Então nós vamos ler aqui Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Provérbios, vamos lá, tô chegando, Eclesiastes. Você já achou? Tá bom, hein? 12:7. Diz assim. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, o corpo, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Irmãos, aqui ó, precisamos de explicar muito objetivamente. A alma e o espírito, esse conjunto que não se dissipam, não se separam, está com ele, que é o justo juiz, e vai dar destino a esta alma, mas espírito. Então volta o corpo, irmão, a matéria, essa matéria corruptível, gravem, vamos dar um toque nas outras lições, tá bom, que virão. Essa matéria corruptível fica na terra, a matéria fica à terra, o pó volte ao pó. Só que a alma e espírito voltam para Deus. E não é no sentido como alguns universalistas pensam. O que isso quer dizer? Morreu,
todo mundo está salvo porque volta a alma e o espírito para Deus. Olha o equívoco, tá? Olha o equívoco da passagem. Essa passagem está na Bíblia? Está. Está falando que o pó fica na terra? Maravilha. E a alma volta para o espírito? Se volta para o espírito, Deus está nos céus dos céus. Está no seu trono. Logo, todas as almas, perdidos, salvos, não salvos, estão no céu. Errado. Errado. Então, irmãos, se atentem para não interpretar erroneamente. A Bíblia nunca deu gancho para isso. Deus, ele é justo. O salvo, aquele que lutou, irmãos, um tempo aqui pela sua salvação, atravessou uma série de fatores, de tentações, de problemas, mas ficou firme, merece. Deus é justo juiz e vai galardoar ele no tribunal de Cristo, que nós vamos estudar com toda a meticulosidade nos próximos capítulos. E está reservado para aquele que não perseverou, rejeitou a Cristo tempo, fora de tempo, não quis nem saber, não ia na igreja, não frequentava os cultos de ensino, dava sempre as costas para a palavra, para o evangelho. Eles merecem, querendo ou não, um lugar de tormento, porque as oportunidades foram dadas. Então joga-se fora toda essa questão herética do universalismo, que é a salvação para todos, que no dia final Deus só vai reservar equivocadamente para o demônio e para os seus, o Guiena. Então, irmãos, eu estou falando porque as pessoas se baseiam erradamente. E isso tem contaminado até no meio aí do YouTube. Tem um pastor aí, de uma batista renovada, eu não posso entrar em grandes detalhes, que ele prega sobre o universalismo. Que você não precisa se preocupar com a questão de tentação, pecado. O importante é que no último dia, vamos continuar professando nossa fé, mas no último dia todos serão salvos. Errado. Eclesiastes 12:7 está falando que o pó fica e a alma e o espírito voltam para Deus. Para Deus dar o destino. Espero que você esteja gravando, dá uma pausa aí então. Gravando na mente e também anotando. Aluno do pastor Roberto Máximo, do nosso Instituto El Shaddai, precisa de andar municiado nas aulas e até fora da aula. Eu sou o cara que ando com um bloquinho para anotar alguma coisa, para me passar para vocês, para me pregar, para que sirva de filosofia de estilo de vida para a minha vida, que Deus tem nos dado. Então eu queria muito que vocês anotassem no seu bloco de notas, no seu smartphone, se possível, ou Android ou iOS, ou nos iPhones da vida, marquem. É para melhor gravar. É óbvio, irmãos, que nós estamos falando na parte didática, uma vírgula importante que eu dou na aula aqui. Você que quer gravar melhor as nossas aulas, primeiro, quando pedir para abrir o versículo, abra a sua Bíblia, pelo amor de Deus, aluno. Eu não estou aí do outro lado, mas olha que o Espírito Santo pode me dedar. Aluno sem andar com o seu calibre 66 e sem folhear, não vale de nada. Então, primeira coisa, a Bíblia. Segundo, nós estamos falando de memorização. E para a melhor atividade da sua, do seu curso, é escrever. Terceiro, aplicar. Como aplicar? No dia a dia, irmãos, Deus vai nos oferecer alguma forma de você expressar o que você está aprendendo. E aqui nós damos aula para professores de escola dominical, pregadores, pregadoras, missionários. Entenda em nome de Jesus. E mesmo, não sou nada disso, estou fora, tá nada. A Bíblia te comissionou, meu filho. Jesus Cristo te comissionou a ser um pregador do evangelho. Não precisa ter cargo eclesiástico para evangelizar. Aceitou a Cristo, se arrependeu? Bora pregar o evangelho. E nessa, irmãos, essa matéria é tão viva, tão atualizada, que você deve falar sobre o destino final. Para onde vai a sua alma? Você deve pregar do outro lado. Estou te dando uma mensagem evangelística para pregar, embasado na nossa lição, sem perder tempo. Muito pelo contrário, usar essas ferramentas de memorização e aplicação para pregar o evangelho. Aquelas pessoas, irmãos, que não são ainda salvas, você remeter o poder do evangelho de Cristo. Você falar de Jesus e oferecer esse mestre que mudou a minha vida, que mudou sua vida. Senão você não estaria aqui estudando comigo, me dando aí alguns minutinhos da sua atenção.
Então, irmãos, coloque em prática que é um método assim, infalível para memorizar. É exercício. Tudo é a base de exercício. Amados, 12:7, eu espero que vocês tenham marcado. Então volta o Espírito para ele e ele vai dar o destino. Destino, lago de fogo. Destino final para os ímpios, lago de fogo. Destino atual para os salvos em Cristo, paraíso. Então a alma volta. Então você vê, irmãos, que o diabo não tem controle de nada. E nem nós. Cuidado, muito cuidado. Quando se você aí do outro lado já viu, você não é, mas você já ouviu pessoas serem legisladores. Nem Cristo é legislador atualmente. A posição de Cristo hoje é mediador, é advocaciar, é ser mediador entre Deus e os homens ali, ó. Quando vem uma acusação, o nosso mestre ali está pronto para interceder por mim e por você. Porque essa é a função do diabo, nos acusar. Tá vendo? Olha lá, é professor, é aluno, mas está fazendo isso, está falando isso. Aí entra em cena o nosso bom Cristo. Então, nesse exato momento, o Cristo ainda não é juiz, não é legislador. Agora, o que me impressiona é que tem alguns cristãos equivocados que são legisladores, que dão destino final a todas as almas. Irmãos, muito cuidado. Se você ouve um comentário, ó, aquela pessoa lá foi para o inferno, não sabemos. Porque a pessoa pode ter se arrependido nos seus últimos minutos de fôlego de vida e consciência, nós não sabemos. E o que nós cremos, nós pentecostais clássicos, cremos na graça. Nós cremos na salvação mediante fé e graça. E eu queria aí para vocês estudarem em casa, eu não sei se eu já passei essa lição, reforçando então, sobre o Jacobus Armínio, ou Jacó Armínio. A nossa teologia arminiana, a nossa teologia que está primada no conceito que a salvação vem pela graça, está muito pautada na teologia maravilhosa desse camarada chamado Jacó Armínio. Eu queria que você estudasse um pouquinho sobre ele. Você vai ver a bibliografia dele e o que ele defendia, tá bom? Muito bom. Só cuidado com os sites, hein? Que você vai pesquisar. Voltando então, os ímpios falecidos estão no lugar fixo. Lucas 16:23, que é o Hades, tá bom? 6. Os mortos ímpios, desde o tempo de Adão até mesmo do julgamento do trono branco, ó, trono branco, todos passaremos pelo juízo. Deus é sempre o justo juiz. Vou dar uma parada aqui. Eu acabei de falar do trono branco. Eu acabei de falar que ele é justo juiz. E nós vamos ler aqui. O finalzinho desse versículo é tremendo. Hebreus, vamos lá. Hebreus 4, versículo 13. Vamos lá. O 4 e o 13, que diz assim, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Daquele que temos que nos tratar. Opa! Todos nós temos satisfação para dar. Esse papo, não tem satisfação para dar para ninguém. Você está errado. Você tem satisfação para dar ao seu cônjuge, para quem é casado. Você tem satisfação sim para dar para o seu líder, no caso, seu pastor. Você tem, olha só, satisfações para dar para o seu patrão. E muita gente fala, não me importa a opinião dos outros. Cuidado, muito cuidado com isso. E no grande dia, os não salvos, olha o que eu estou falando, passarão pelo trono branco, ou juízo final. É a mesma nomenclatura que nós vamos estudar. Mas eu já estou dando um spoiler aí do que nós vamos estudar. O trono branco foi feito para julgar as ações e os ímpios, os não salvos. É, por exemplo, você pensar naquela passagem, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos. E Jesus Cristo fala, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Essa passagem está remetendo ao trono branco. Cabe a dizer, então, que infelizmente a Bíblia nos faz entender que terão pessoas ali que conheceram o Evangelho. As ditas pessoas que se
distanciaram do caminho de Cristo estarão ou estão no Hades. Então, irmãos, cuide para que você vá para o céu, seja salvo. Então, irmãos, ele é justo juiz. Se ele é justo juiz, irmão, aquela coisa da imortalidade da alma que não existe, Deus está dando descanso para todo mundo, não. Ele vai julgar as ações sim, tanto do salvo como não salvo. Espero que você tenha aí refletido comigo e anotado. Então ele é justo juiz. Se ele é justo juiz, ele vai julgar. E para os cristãos, um spoiler também, nós, salvos em Cristo, passaremos pelas bodas e também o tribunal de Cristo, que nada mais é, irmão, muito fácil, muito aqui básico para você entender, é o julgamento do que nós fizemos aqui nessa terra para nós ganharmos e obtermos galardão ou galardões. Vamos estudar também com todo o cuidado aí nos próximos capítulos, tá bom? Voltamos então à nossa apostila. O terceiro parágrafo, exemplo do uso da palavra Sheol, o reino da Babilônia encontrado no Sheol, o Egito degradado ao Sheol, aquelas palavras, o significado de Sheol e Hades, tá bom? Na página número 7, os mortos justos. Nós passamos aí na Keber, que é uma das traduções para sepultura. Eu queria que você estudasse isso em casa, tá bom? Porque está muito bem explicadinho, é só você ler. Então, me ajude a te ajudar aí, cristão. Me ajude a te ajudar. Eu quero que você, por favor, pegue o hábito de pegar o seu livro aí e ler. E muitas das coisas, por essa palavra do Keber, é novo, é uma tradução de uma palavra, um lugar de sepultura, de cova, mas que está muito bem explicadinho, vai por mim. 7. Os mortos justos, todos os justos de Adão até a ressurreição de Cristo, ao morrerem suas almas, desciam ao seio de Abraão, como nós estudamos, tá? Que naquele tempo constituísse um compartimento do Sheol, hebraico, Hades no grego. Entre esse lugar, o lugar dos injustos, no mesmo Sheol, havia uma separação. O Sheol, ou Hades, como descrito nas Escrituras, é um mundo sombrio, um lugar de detenção e espera, até para os mais santos. Eu estou falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a morte de um patriarca é descrita como sendo reunido ao seu povo. É o que significa a expressão em Lucas 16, 22, quando os anjos conduziam Lázaro para o seio de Abraão. A morte de um santo era uma descida da alma a um certo lugar. Você viu que eu coloquei entre aspas, né? Então todos no Antigo Testamento, todos. Olhe para mim, crente. Olhe para mim e anote. Antes da morte e ressurreição do bom mestre, antes tinha esse departamento chamado Hades, e nesse compartilhamento tinha o Hades propriamente, lugar de tormento, e tinha também o seio de Abraão. Todos os salvos de Adão até a morte e ressurreição do bom mestre iam para lá. E eles desciam. Hoje não é mais. Tá? Para quem quer um versículo aí, ó, anote aí. Efésios capítulo 4 e precisamente o versículo 8. Diz que ele desceu e tomou e subiu. Essas expressões eu quero que você consulte, hein? Porque depois eu vou voltar nesse versículo. Efésios 4 e 8. É o que significa a expressão em Lucas 16, 22, quando os anjos conduzem Lázaro para o seio de Abraão. A morte de um santo era uma descida da alma a um certo lugar para baixo. Em Isaías 5,14, os ímpios descem a boca aberta do Sheol, na cova ou sepultura, como traduzido no João Ferreira de Almeida. Nas passagens de Gênesis, temos Jacó pensando em sua morte, dizendo que desceria o seu filho à sepultura. A palavra no hebraico Sheol, e não Keber. Este é o caso da má tradução. Jacó cria que seu filho, José, estivesse no Sheol. Em Números 16, 33, Coré, Datã e Abirão desceram vivo ao abismo. No geral, é Sheol. Consequentemente, concluímos que, pela leitura destas outras correlatas, que Sheol, Hades, o mundo invisível, está localizado em algum ponto abaixo da superfície. Tá? Então é para baixo. Lembre-se, hoje, aquele povo de Deus
Cristo os resgatou e levou eles para o alto, que é o terceiro céu, tá? Essa expressão terceiro céu, vamos ver se eu anotei aqui para passar para vocês. Deixa eu ver se eu anotei, hein? Tem uma passagem que nos remete para falar sobre o terceiro céu. É uma palavra de Paulo aos Coríntios. Depois eu vou passar para vocês, tá bom, crente? Pode deixar que eu fico devendo aí para vocês sobre uma explicação mais sucinta sobre o terceiro céu. Se você achou aí, depois você me comenta, tá bom? Vamos voltar. Nós estamos na página... Achei, olha, sem querer achei. Vamos lá para essa passagem importantíssima. 2 Coríntios fala sobre o terceiro céu, para você gravar. 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4, tá? Todo mundo abriu na Bíblia? Achei aqui, ó. Os 45 do segundo tempo. Diz assim, ó. Foi arrebatado, Paulo estava falando dele mesmo. Você tem que ler o versículo 1, 2 e 3, mas o 4. Vamos direto para o 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Marquem aí então, essa palavra paraíso é Paulo falando já sobre esse novo conceito, né? Porque antes da morte de Cristo e ressurreição, viviam os salvos aonde? Eles estavam no Sheol ou Hades, o mesmo departamento que eles estavam separados pelo grande abismo. Uns ficavam no lugar de tormento e eles ficavam no seio de Abraão. Beleza? Vamos continuar. Página número 7. Estamos indo bem, hein? Página 7. A palavra hebraica é Sheol e não Keber. Tá bom, já li. É a 8, né? Vamos lá, segundo parágrafo. A parte do Sheol que estava Abraão e Lázaro, é o seio de Abraão. No seio de Abraão, Lázaro podia conversar com o rico, que ali sofria o tormento dos ímpios, havendo entre eles um abismo intransponível. Tudo que nós já lemos, tá? Depois de sua morte, Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Paulo descreve esse lugar como as regiões inferiores da terra, tá? Nessa descida ao Hades, Cristo efetuou uma grande e permanente mudança. Eu pediria aí, você que tem sua caneta, pelo amor de Deus, que eu sei que você está com ela, o elegante mesmo é o marca-texto, né? Amarelo, verde, fica a seu critério. Olha aqui, ó, marque. Cristo efetuou uma grande e permanente mudança nas regiões dos salvos. Eu já falei, mas marque. Isto é, nas condições dos justos mortos. Ele anunciou a sua vitória, anunciou. Porque você vai ler, irmãos, aqui mais pra frente, um negócio que dá um embate terrível teologicamente. Meu Deus. Vamos ler? Vamos complicar a aulinha no final agora? No finalzinho da nossa aula, tá preparado para ouvir o negócio? Vamos lá. Ele anunciou a sua vitória aos espíritos ali retidos. É o que significa a expressão de Pedro, que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Que era, irmão, que eles estavam no sentido de prisão lá embaixo. Os salvos. Cristo não foi pregar, irmão, para não salvo, pelo amor de Deus. E tá assim no YouTube. Gente que não frequenta escola bíblica dominical. Gente que frequenta aqui, irmãos, escolas de teologia, tá afundando escola de teologia, porque não é fundar, misericórdia. Por isso que você está em boas mãos aqui, irmãos. Tem um professor que ama estudar a palavra. Criado na escola bíblica dominical, tá? Desde os 6 aninhos. Eu aprendi a ler, irmãos, lendo Bíblia, lendo... As minhas professoras, minhas tias me passavam a literatura e eu queria aprender, não tinha com quem ensinar, eu ia decorando. E quando eu fui para o prézinho, eu nem precisei passar por todo o prézinho, já fui para a primeira série, porque eu já sabia ler, graças à palavra de Deus. Então tem alguém aqui, irmãos, que ama a palavra, que foi criado. Agora, cuidado você aí que ouve professores de YouTube, você nem sabe quem são as pessoas, crente, e andam falando que Jesus Cristo foi pregar aos mortos lá, que pregou as pessoas que se foram lá no dilúvio, tá? Se foram, não entraram para dentro da arca, onde Noé pregou a palavra ali por décadas, por um século, pregando a mesma palavra. Olha, vai vir chuva, vai vir água para tudo que é lado, vai vir de cima, vai vir de baixo, entre na arca. O povo não entrou. A longanimidade de Deus, irmão, é a mesma usada nos últimos dias.
Há quanto tempo que você está vendo aí falar sobre arrebatamento, que Jesus vai voltar? Me fale aí, 10 anos? 20 anos? 40? Irmãos, é longanimidade de Deus. Eu vejo a misericórdia de Deus. Ainda bem que ele não voltou. Eu estou rogando, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas ainda que precisam de voltar ao caminho. E nós estamos na era da graça. Nós estamos na era da graça, irmão. Deus, irmãos, tem uma longanimidade incalculável. E aqui Cristo não foi pregar. Olha, você que está aí que foi embora, aí que você está no rádio, eu vou pregar para você ser resgatado. Papo, morreu, irmãos. Destino para uns é de um lado, destino para um é para outros, ninguém sai. Volte comigo na apostila, eu expliquei muito bem aqui, ó. 1 Pedro 3, 18 e 20, que você vai ler em casa. Aí na sua casa ou no seu trabalho. A palavra usada no original implica proclamar, anunciar em voz alta, comunicar e não pregar literalmente como você está habituado. Como se entende quando lemos o texto na língua portuguesa. Cristo foi anunciar. Ele foi anunciar para os seus. Ele desceu às partes inferiores da terra, conforme nós lemos aqui, nós entendemos, não subentendemos. E ali ele foi falar, irmão, olha, eu estou aqui, era o próprio Messias falando ao seu povo. Você imagina a glória, você imagina a alegria dos salvos que estavam ali no seio de Abraão. E ali o Cristo pegou aquelas pessoas daquele departamento e levou ao terceiro céu, que é o paraíso. Que honra e que bênção. Os salvos em Cristo estão hoje no paraíso. Os não salvos continuam lá nas regiões inferiores, lugar feio, lugar de tristeza, de tormento e de angústia, chamado Hades ou hebraico Sheol. Marcou? Parei na página 8. Que Deus possa abençoar vocês todos aí do outro lado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Você vai ler aquilo que eu pedi sobre o Keber. E vai ler também a página 9 inteira. Uma página e meia? Tá de brincadeira. Um beijo no seu coração. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.